paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu. Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente. Nada tens a responder? Vede quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso, chamado Barrabás, entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou. Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo. Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar. Crucifica-o. Pilatos perguntou. Mas que mal ele fez, eles, porém, gritaram com mais força. Crucifica-o. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça e começaram a saudá-lo. Salve o rei dos judeus. Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Então crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação, o rei dos judeus. Com Jesus foram crucificados dois ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes com os mestres da lei zombavam entre si, dizendo: A outros salvou, a si mesmo não pôde salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve uma escuridão sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com a voz forte: Eloi, Elohim, lama sabachthani. Que quer dizer: Meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo, disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes.
Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: Na verdade, este homem era filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, prezado ouvinte que acompanha esta Santa Missa, hoje começa um tempo litúrgico extremamente rico na igreja. O tempo da Páscoa. Dentro da Semana Santa, nós celebramos o mistério pascal, a morte e a ressurreição do Senhor. E é isso que faz todo sentido na nossa vida. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, nós estaríamos aqui perdendo tempo. Nós estaríamos apenas fazendo memória de um acontecimento do passado. Mas Jesus ressuscitou, está vivo entre nós. E por isso esta celebração, esta solenidade é tão importante. Mas eu quero retomar o Evangelho, alguns pontos. Primeiro pelo salmo cantado pela dona Anita. Meu Deus, por que me abandonaste? Eu não sei se vocês já tiveram esse sentimento, o sentimento de abandono, o sentimento de estar só, o sentimento de estar perdido numa noite escura. Meus irmãos, Jesus é Deus, nós sabemos disso, mas é um Deus que se fez humano, e como humano, ele também não entendeu muita coisa. Como entender, meus irmãos, tanta maldade no mundo? A dose de amor de Jesus tem que ser mesmo infinita. Vocês viram agora mesmo, ouviram as cenas do que aconteceu. Não matam Jesus apenas, matam com humilhação, é diferente. Tira a roupa, veste roupa vermelha, põe coroa de espinho, faz gozação, cuspe na cara dele. Se você é o rei dos judeus, desce daí. A cruz, meus irmãos, não é apenas a morte. A cruz é a morte junto com a vergonha. É humilhar a pessoa. É tirar a roupa, é despir a pessoa. Porque para os judeus daquele tempo, para aquele povo e para todos nós ainda hoje, é muito ofensivo você negar à pessoa humana o direito a uma sepultura. E a cruz é a negação da sepultura. O corpo ficava ali exposto, nu ou seminu, para todo mundo que passasse pudesse ver. Esse homem é um malfeitor. Esse homem é um criminoso da pior espécie. Então a morte de Jesus não foi só a cruz. Não foi só a morte. Foi a morte com a vergonha. Era importante que isso acontecesse. E Jesus, você não percebe nele nenhuma sombra de ódio. Mesmo quando fazem gozações com ele. A gente não deve fazer zombaria de ninguém, mas muito menos de quem está agonizando. Como que a pessoa pode zombar de alguém que está agonizando? Ei,
ei, desce daí, você não é Deus nada não, se você fosse Deus nós acreditávamos em você. E enquanto Jesus agonizava, os soldados faziam um joguinho no pé da cruz para saber de quem seria, sem a menor sensibilidade. Sem a menor sensibilidade. Meus irmãos, o que levou Jesus a fazer tudo isso? O que levou Nosso Senhor a abraçar a cruz, a morrer, sem ter nenhum motivo, não foi criminoso nenhum? Eu vou explicar para vocês com um fato que aconteceu essa semana. Essa semana nós, Minas Gerais e Rio de Janeiro, Espírito Santo, fomos vítimas das chuvas, tempestades. Em muitos lugares, pessoas morreram, perderam casas, perderam tudo até. Só no Rio de Janeiro deve ter sido o saldo de mais de 10 mortos, principalmente em Petrópolis. E o Jornal Nacional mostrou uma matéria que me fez parar. E eu não consegui mais prestar atenção no resto do jornal. Em Petrópolis, houve um desabamento numa serra. E desceu tudo, um mar de lama, e telha, e madeira, e pedra, e tudo. E soterrou uma família inteira, e uma casa inteira. Morreu o pai, a mãe, o irmão de 8 anos, e só escapou uma menininha, acho que de 3 anos, chamada Ayla, depois de 15 horas soterrada. E por que ela escapou? Porque o pai fez uma caverninha com o corpo para proteger a filha. O pai morreu. E os repórteres perguntando, o corpo de bombeiro, que deu a entrevista e tal. E o moço do corpo de bombeiro chorando, de ter salvado aquela menininha chamada Ayla. Depois de 15 horas debaixo da terra, segura no corpo do pai. É isso que explica a cruz, meus irmãos. Cristo é esse pai, é esse irmão que morreu para nos salvar. Aquele pai chamado Douglas, lá de Petrópolis, que perdeu a vida, ele, a esposa, o irmãozinho e a sogra, mas salvou a filhinha de 3 anos. Vocês têm outro nome para isso que não seja amor, meus irmãos? E acho que qualquer um dos senhores que são pais e que estão aqui me ouvindo, e que estão me ouvindo pelo YouTube e pela rádio, se são pais de verdade, fariam a mesma coisa. Dar a vida para proteger a filhinha, para que ela não morresse debaixo da chuva e da lama. A menina está salva, está bonitinha. Vocês devem ter visto essa matéria no jornal. Se não viram, pode ver, porque está na internet. Que orgulho esta filha vai ter do pai dela. Que alegria essa menina vai ter, apesar de ter perdido o pai, de contar para todo mundo, para os 4 ventos da terra, o pai que ela teve. Meu pai morreu para me salvar. Vocês também fariam isso. Foi isso que Nosso Senhor fez. E só dessa maneira nós entendemos a cruz. Porque a cruz, meus irmãos, é a nossa salvação. O sangue derramado na cruz por Jesus foi a nossa salvação.
E a grande lição que nós temos, fazer a mesma coisa. Esse pai que salvou a própria filha, como vocês acham que ele foi recebido no céu? Ele fez o que nosso Senhor fez por nós. E ainda assim ele fez para a filha de sangue, e nosso Senhor fez para todos nós. A cruz, meus irmãos, nós só a entendemos se nós entendemos o amor de Deus. Caso contrário, a cruz vai continuar sendo loucura para alguns, escândalo para outros. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há